fala também de certas personagens, como Imba, né? Cafuz, Mavinga, e também fala acerca do Avança, fala de União e Chiguala. E tem também uma das personagens, né? Que me chamou muita atenção, é um personagem Mavinga, Mavinga. Mas quem era então Mavinga? Praticamente não estava por nada. Eu vi que Mavinga era, além de ser, né? Além de ser um comandante, ele tinha um certo fator de motivar os soldados. E Gunga via que Mavinga era alguém especial, como nossa luta também. É, neste, esta é a personagem que me caracterizou mais. Agora, na tua visão, qual é a personagem deste livro que te caracterizou? E o que é que acha de Mavinga? Mavinga também acrescento foi já o Cafuz. A pessoa nesse livro, o personagem dessa história que mais me encantou foi o próprio Ngunga. Ok? Foi o próprio Ngunga porque ele procurava o lado criança das pessoas, o lado doce das Nossas pessoas, pessoas. o lado do ser humano que sabe tratar o outro como gostaria que ele mesmo fosse tratado. Quanto a uma vinga, é coisa que que o Ngunga notou quando uma vinga foi pedir as armas ao comandante Avança. E ele chegou ao comandante Avança e ao invés de levar a um canto para falar em ações, ele preferiu gritar com ele em frente dos soldados. Até que quando um dos soldados falava sobre isso com o Ngunga, ele disse que isso que uma vinga fez não se faz, porque isso tira a disciplina Disciplinas. dos soldados. Isso até certo ponto é verdade, porque ver um ser que emana autoridade, a ser arrolhado em frente dos seus inferiores, até certo ponto deixa de inspirar uma certa disciplina e autoridade. Mas Mavinga foi quem praticamente estimulou Gunga de ir à escola, ou de ir pelo menos ir conhecer o professor. Sim, O livro fala, parece que Mavinga, né, causou uma certa hesitação no Gunga. sim, Mavinga uh, até certo ponto não conseguiu causar essa excitação no Gunga de ir à escola. Ele só disse, você sabe como é que é um professor? Professor, Ngunga foi levado até ao professor União só na ânsia de ver como é que era um professor. professor. Quando ele chegou lá, viu que era também jovem, apesar de algumas barbas no rosto. E o que empolgou mesmo o Ngunga a ir na escola foi a ação que veio depois. Foi o fato de o professor União, sendo um prisioneiro dos colonialistas, ele não conseguir enviar-lhe uma carta para tratarem sobre a fuga deles. Eu creio que essa aí foi a parte que mais motivou o Ngunga a estudar e aprender. Ele notou praticamente que Claro. o professor, né, sabia ler e Mavinga não conseguia ler. Ele notou, uau, O professor sabia ler e era uma coisa que Mavinga não sabia Não fazer. sabia fazer, Mavinga, não sabia um homem fazer. conhecido pelos seus atos heróicos, olha, não conseguir fazer uma coisa simples que o União fazia. Aí Mavinga admirou que, uau, então talvez não seja fácil isso de saber ler e escrever. mas a questão do heroísmo, acho que o livro retrata um pouquinho desse aspecto, quanto ao heroísmo. Uma criança de 13 anos, nós estamos a falar praticamente de um adolescente ou pré-adolescente, algo assim parecido, né? E já fazendo coisa que o Gunga fazia praticamente, não me lembro bem um capítulo mais à frente, que fala que eles foram atacados. Eles foram atacados e a União foi levado. Nós notamos no livro que o heroísmo do Gunga ao lutar, se defender contra a opressão dos colonialistas, ele não hesitava, ele lutava com toda a sua força, atirava, né? Como digo, já pegava arma, né?
quer dizer, que retratava um pouquinho que naquele tempo, né, as crianças e os adolescentes eram obrigados a ir combater na guerra. Né? Sim, até certo ponto existia, claro, adolescentes que eram obrigados a ir combater. Isso dependia da maneira como o próprio adolescente cresceu. No caso de Ngunga, ele havia perdido os pais ainda criança. Os pais e a irmã foram mortas pelos colonialistas, como o termo que o livro usa. Isso aí, a morte dos pais e da irmã obrigou Ngunga a se virar na vida. Primeiro teve nossa luta, que depois foi para a luta. Nossa luta foi para a luta e morreu na batalha. E depois teve o presidente Cafucho. Presidente Cafucho, que era uma pessoa até certo ponto que só pensava nele mesmo. E depois teve os soldados, depois de ter fugido, onde conheceu o comandante Mavinga. Então tudo isso aí foi condicionado pela maneira como o Ngunga cresceu, pela ausência dos pais, pela ausência do irmão. E o Assamba, o Assamba. Nós vimos que no livro fala muito do Assamba, o amor praticamente proibido. Já fala muito da Wassamba, então eu achei que a Wassamba retrata um pouquinho daquilo que era naquele tempo, né? O aspecto cultural, né? Que praticamente o que aconteceu é que ela foi dada, digamos assim, a um velho, uma menina de 15 anos, né? E tinha que praticamente casar com um velho. Os pais não tinham condições. Eu achei um pouquinho meio assim, digamos assim, desrespeitoso. O que achaste dessa? O que eu achei Da Wassamba, da Wassamba ter Ngunga, casado com o velho velho, Chicoia, acho que esse é o não nome. ter que ficar com E não ter que ficar com o Ngunga. Eu torcia, enquanto eu lia o livro, eu torcia que o Ngunga fugisse com a Wassamba. Mas pensando que os velhos da Wassamba, os pais da Wassamba, teriam que pagar tudo o que eles pediram no alambamento. E além do mais, o fato de o fugir com a Wassamba teria suas consequências. Essa aí de os pais pagarem o alambamento seria a primeira. E depois viria outros, como Ngunga deixar de estudar, Ngunga deixar de lutar. Eu torcia que o Ngunga continuasse na luta, continuasse a estudar, sendo que não iria ocorrer se ela ficasse com a Samba. Então, esse aspecto cultural sobre comprar mulher, o livro que, aliás, o jeito que o livro retrata, é uma